Maio de 2023, feriado, sexta-feira santa, muita gente descansando, um ótimo dia para você. Vamos juntos aqui no Band News TV, 3 horinhas de muita informação para você já começar o dia bem informado e depois curtir aí, na medida do possível, seja qual for a sua fé, esse feriado, não é? Se você for cristão, para um momento de reflexão, se você não for cristão, mas tiver outra fé também, pode aproveitar o feriado, é claro, para descansar, sempre ficando bem informado aqui conosco no Band News TV. É um prazer ter a sua companhia. Eu começo falando sobre a viagem do presidente Lula. Ele embarca na próxima terça-feira para a China, onde deve buscar fortalecer ainda mais as relações com o nosso principal parceiro comercial, estou falando do país, né, a China. Além das exportações, importações, a guerra na Ucrânia também deve estar na pauta de conversa com o presidente Xi Jinping. E para a gente entender mais, eu converso agora com a professora de Relações Internacionais da PUC. Importações, a guerra na Ucrânia também deve estar na pauta de conversa com o presidente Xi Jinping. E para a gente entender mais, eu converso agora com a professora de Relações Internacionais da PUC, ela que também é especialista em inserção internacional do Brasil, Elaine Gonzaga. Professora, seja bem-vinda, bom dia para a senhora. Viagem importante essa, né? Veio com atraso, porque o presidente Lula ficou doente no mês passado, né, quando estava marcada a viagem inicialmente, mas agora sai e com uma possibilidade de acordos importantes. Vamos começar falando sobre a importância comercial dessa parceria entre os dois países e o que pode ser fechado, não é, com essa viagem. Bom dia, Diego. É um prazer estar aqui falando com você e com quem nos vê, nos ouve, nos acompanha sobre esse tema para poder já adiantar um pouco a preparação e a reflexão para poder avaliar essa discussão sobre o que representa a viagem do Lula à China e de toda uma comitiva. Vai ser uma das maiores comitivas que vão, apesar da viagem ter sido cancelada, a comitiva ainda aumentou em relação àquilo que era previsto. A China hoje, nos últimos 15 anos, se tornou uma das maiores, a maior parceira comercial do Brasil em termos de importação e exportação, e é também uma grande parceira em termos de investimento exterior no Brasil. O Brasil tem sido um dos maiores destinos dos investimentos chineses no exterior, e eu acho que esse elemento é um elemento bastante interessante da gente considerar, apesar do Brasil não fazer parte oficialmente do projeto de investimento em infraestrutura, porque ele continua sendo uma fonte, um destino de investimento em outras áreas além da infraestrutura, como a área de energia, que é um tema importante para o governo chinês e também é um dos temas principais que a gente tem hoje no sistema internacional. Como gerar energia que seja talvez mais sustentável do que a energia baseada no petróleo e na queima de carbono. Um tema que é necessário e que é inescapável para todos. Essa é mais uma das viagens do Lula que marca a sua nova inserção ou a sua reinserção depois do governo Bolsonaro, e eu acho que ela deve ser observada com atenção. Professora, sobre o papel do Brasil, né, nesse contexto internacional, a gente passou nos últimos 4 anos um pouco mais isolado o país, né? O Brasil esteve, quando a gente fala do contexto internacional, da diplomacia, por conta mesmo da convicção do ex-presidente Jair Bolsonaro, mudou o governo, mudou também a forma de encarar a política externa, não é? Como é que a senhora está enxergando esses primeiros movimentos de Lula tentando colocar o Brasil de novo num patamar diplomático, não é? De maior isenção, maior assertividade, não é? E mantendo parcerias aí tendo um ponto de vista pragmático, né? Mais pragmatismo nas relações internacionais.
É muito interessante você notar isso, porque uma das grandes partes da campanha do governo Bolsonaro durante o período de eleição em 2018 foi que a política dele não seria ideológica, seria pragmática. E os analistas, incluindo eu, já avisavam que a probabilidade disso acontecer, como se fosse uma mudança do que já ocorria, era de baixa nula, porque a política brasileira de inserção ela já vinha sendo criticada por ser muito focada em comércio, aumento de exportação, aumento da presença das empresas brasileiras no exterior, e isso que era falado foi o que ocorreu. Então, o governo Bolsonaro, em uma determinada medida, não é apenas que ele foi isolado, ele escolheu se aliar com atores que eram considerados ou eram conhecidos por pautas autoritárias, por pautas não necessariamente associadas com uma ideia de avanço e progresso da civilização. A gente vê isso com o envolvimento dele com a Arábia Saudita, com mesmo Israel, com países como do leste europeu, como Hungria, que estão, além do próprio Trump, que estavam associados num momento de regresso de uma certa ideia de político e de solidariedade, de comunidade política e aumento de conflito. Então, necessariamente, para voltar a ter a inserção e uma rede de atuação que seja focada não apenas nesse tipo ideológico de alinhamento e de preferência, e focar mais na questão comercial, econômica, sem levar em consideração o alinhamento político de cada país, é que é necessário, por exemplo, todo esse tipo de questão, que é fazer esse tour que está sendo feito. Eu até ia falar, usando, né, a gente está passando pela Páscoa, quem é cristão, independentemente de ser católico ou não, conhece essa semana, é a semana da Via Crucis, a das estações pelas quais Cristo passa. É quase como se fosse uma via crucis, que o Lula está passando por várias paradas, várias estações, cada uma com a sua estação, cada um com as suas tarefas, cada um com as suas características. E essa agenda é uma agenda que está muito intensa e tem sinal de que vai continuar intensa, então não é nem tão surpreendente que o Lula tenha ficado doente, porque além de toda a intensidade da agenda interna, tem também a intensidade da agenda externa, que promete continuar muito acesa nos próximos, até o próximo ano, na realidade. É verdade. O presidente Lula tem viagem programada para a África no mês de maio e me parece que chegou a confirmação, agora há pouco, de que houve um telefonema do presidente japonês, Fumio me fugiu o nome dele agora, professora, me ajuda. O presidente do Japão. Para participar da cúpula do Isso, G7, né? Me fugiu o nome do presidente japonês que falou com o presidente Lula agora há pouco. Mas, enfim, o negócio é que ele foi convidado para participar da cúpula do G7, mostrando mais uma vez a intenção de o Brasil assumir um protagonismo grande. Quando a gente fala em protagonismo, a gente pode falar também sobre a guerra na Ucrânia, porque o Brasil tem se colocado como um potencial mediador desse conflito, né? E está chamando a China também para entrar, né, numa tentativa de alterar, né, o panorama que a guerra se apresenta hoje. É interessante que algumas pessoas temem que a viagem do Lula acabe trazendo maior submissão do Brasil à China, a partir de alguns temores, até temores históricos da relação com outros países e como isso ocorre. Mas eu acho que a gente tem indício de que essa viagem, ou mesmo, né, não só com relação à China, ou que causa conflito com os Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos já tem vários anos securitiza, torna uma questão de segurança a perda das empresas dos Estados Unidos na corrida tecnológica com as empresas chinesas. Mas é muito interessante a gente notar como esse movimento do Lula está sendo não fazer nem o que um, nem o que o outro,
quer. Então, ele vai para a China, ao contrário da tentativa e da pressão do governo dos Estados Unidos, que continua com o governo Biden de securitizar a questão da corrida tecnológica das empresas e vai tratar de 5G, vai tratar de questão de construção de condutor, mas também vai para a China para falar de guerra da Ucrânia numa posição diferente da do governo chinês, porque o governo chinês ele tem uma posição que não é exatamente a posição fim de conflito, é muito mais pró-relacionada à Rússia. Então, o governo chinês tem sido, de alguma forma, o diálogo possível da Rússia no sistema internacional, uma das razões pelas quais a gente consegue ver que a posição russa consegue se manter dentro dos grandes órgãos do sistema, porque ela não está completamente sozinha. Então, o Lula chega também com essa posição de oferecer alternativas e oferecer contrapontos aos grandes jogadores, né? Ele está tentando colocar o Brasil como um grande jogador nesse sistema. E eu acho que o fato de o Brasil estar em órgãos, ainda que de forma temporária, como ele está no Conselho de Segurança, além de apresentar propostas que historicamente têm sido consideradas, de certa forma legitima essa apresentação. Agora, vai ser observar como que essa proposta vai ser recebida. E a gente tem que olhar para os dois lados, né? Não só como o governo recebe, mas também como diferentes atores dentro da sociedade vão receber essas propostas. E essa proposta ela é uma proposta que vai demorar meses para ser construída. Isso não é algo que vai poder ser avaliado apenas, única e exclusivamente nessa viagem. Perfeito. Professora, me socorreram aqui, minha editora-chefe, a Camila Ancona, né? Fumio Kishida, me fugiu o nome do presidente japonês, o premier japonês, na verdade, Fumio Kishida, né? Ele que oficializou o convite para que o Brasil participe do encontro do G7. Qual que é a importância, professora? Desculpa te interromper, pode complementar o que a senhora ia falar e ia te perguntar também sobre a importância desse encontro, de o Brasil participar desse encontro, né? Eu ia falar justamente sobre isso, eu ia completar. Eu falei, o Lula foi justamente o último presidente que foi convidado para participar de uma reunião do G7. E foi justamente numa reunião que foi liderada pela China, igual o G20, pelo Japão, desculpa. Igual o G20, o G7 ele tem uma presidência rotativa dos trabalhos anuais. Então, quando o governo japonês realizou esse encontro nos anos 2000, o governo japonês também chamou o governo brasileiro para participar dos encontros, porque cada liderança tem a oportunidade de convidar líderes de países que não fazem parte do grupo para participar das atividades e dos debates como uma forma de aproximação e como parte não só da agenda, mas da visão daquele país para a posição do grupo no mundo. E hoje, passado o governo Dilma, passado o governo Temer, passado o governo Bolsonaro, a gente vê que com a volta do Lula ele está sendo novamente chamado para participar desse encontro, sendo que um pouco depois a gente deve assumir enquanto país a presidência do Mercosul e no final do ano a presidência do G20, quando o convite pode ser refeito para esses países participarem de cúpulas ou de eventos paralelos às atividades do grupo e dessas redes. Verdade. Professora, voltando a falar sobre a viagem à China que o presidente Lula faz agora na próxima terça-feira, não é? Sobre essa viagem para o setor do agro, por exemplo, muitos empresários acabaram viajando antes, porque esperavam o presidente Lula, que ficou doente e não conseguiu embarcar. Acordos foram fechados anteriormente. A senhora acredita que esse empecilho possa causar algum tipo de prejuízo, não só para o agronegócio, mas para outro setor da economia que prospectava fazer algum acordo lá na China? Inicialmente acabou indo, né, na primeira leva? De acordo com o Fávaro, o ministro da Agricultura, as negociações
ocorreram independentemente da ida do presidente. O que acontece é que, por uma questão protocolar, esses acordos só podem ser fechados por algumas autoridades necessariamente. Então, como havia expectativa de participação e presença do ministro das Relações Exteriores e do presidente, que não precisam de autorização anterior, formal, feita, consolidada, emitida, assinada para assinar acordo, as pessoas que estavam lá não tinham autorização para que esses acordos fossem assinados. Com a ida agora para essa atividade, as pessoas que têm a autorização já pela presença do seu próprio cargo, estarão lá para fechar esse acordo. Então, a princípio, a suspensão temporária da presença dessas pessoas não deve acarretar grandes prejuízos, porque eles vão ser assinados e, naturalmente, eles teriam um período para entrar em vigor, para começar a fazer força mesmo e serem válidos. Então, talvez o único prejuízo seja político, né? Se todo mundo estivesse lá, poderia tirar foto junto, poderia divulgar, fazer a celebração. Em não estando, as negociações foram feitas e vão ser concluídas agora formalmente com outras pessoas, não todo mundo participando. Mas em termos econômicos, né, em termos de realidade da operação, tudo que foi concluído deve ser firmado, deve ser assinado pelas pessoas que têm autorização para fazer isso agora, que são o presidente e o ministro das Relações Exteriores. Perfeito. Ontem, no Café com Jornalistas, o presidente Lula foi questionado sobre, por exemplo, a guerra na Ucrânia. A gente comentava agora há pouco sobre a guerra, né, professora? E aí ele disse o seguinte: Vladimir Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez se discuta a Crimeia, mas o que ele invadiu de novo tem que repensar. O Zelensky não pode querer tudo. O mundo precisa de tranquilidade. A gente precisa encontrar uma solução. Parece que já houve uma resposta do Zelensky em relação a isso, mas primeiro quero ouvir a sua impressão sobre o que disse o presidente Lula ainda ontem. O Lula tem tomado posições cada vez mais assertivas em relação a qual a solução que ele acha que é adequada, em vez de apenas tentar mediar e fazer as partes se juntarem, porque essa é uma diferença fundamental, né? Existem modos de tentativa de solução de controvérsias em que a pessoa que não está envolvida no conflito apenas tenta aproximar os que estão em conflito. Então, a gente consegue ver muito isso nos casos que envolvem o Papa. O Papa, não sei se você lembra, quando houve a aproximação do Obama com Cuba, Raul Castro, ele apenas foi o host, né, o anfitrião da reunião entre Obama e o Raul Castro. Ele não tinha nenhuma forma de solução para como as relações entre os dois países deveriam correr. Agora, no caso do Lula, o que a gente vê é um pouco uma mudança, não apenas a tentativa de fazer as partes se aproximarem para conversar, mas também começar a propor saídas e soluções. Falar que a Rússia não deveria ficar na Crimeia e que deveria sair do território ulterior que foi ocupado, já é uma tentativa de dar um indício de qual a solução que deve ser tomada. Muito embora a própria ocupação da Crimeia seja questionada, e isso é um elemento que pode ou não ser discutido. Quando a gente está falando da participação de terceiros, o que os terceiros falam, eles podem servir de ponto de partida para uma reunião, para uma conversa, para uma solução possível entre os que estão em conflito. Mas é importante a gente lembrar que a ocupação da Crimeia por si só é uma ocupação do território ucraniano. E ela foi uma das razões, por exemplo, para suspender a negociação da participação da Rússia em alguns regimes internacionais, porque isso por si só está sendo considerado uma ocupação e uma violação da soberania ucraniana. O que a gente tem, e às vezes a gente esquece, porque o fato da Rússia ser um país que não é exatamente rico, é um país, né, muito mais pobre, tanto que alguns consideram ele um país em transição, ela oculta o fato de que a Rússia foi e tem uma história de império.
e ele tem uma história antiga de ocupação e de invasão de territórios limítrofes, tanto que a gente tem uma grande parte de russos, pessoas que estão dentro do território russo, que têm passaporte russo, que têm cidadania russa, que não são russos, que lembram mais esquimós, né? Porque são povos que foram ocupados, que foram colonizados na história de expansão do Império Russo. Então, a questão da Rússia com o que hoje a gente chama a Ucrânia é uma questão antiga que precede a própria existência da União Soviética, mas que foi consolidada. Então, hoje a gente vive um pouco o resultado histórico desse movimento de expansão e conflito de alguns povos sobre outros, e se a gente for entender, tem que começar a entender também como que isso ocorreu, porque esses fundamentos e esses argumentos são fundamentos que não se justificam e não se contextualizam e que não podem ser compreendidos apenas na conjuntura atual. Então, o Lula pode falar, ele pode propor como um terceiro que está tentando mediar essa solução. É possível, mas a solução, no fim, vai ser levada em consideração e vai ser determinada pelos próprios envolvidos, que têm uma história muito mais antiga do que a conjuntura atual permite entender. Tenho aqui a resposta da Ucrânia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores rejeitou agorinha a proposta do presidente Lula sobre ceder a Crimeia à Rússia, né? Ontem o presidente Lula fez essa fala que eu mencionei agora há pouco. Professora, rapidamente, porque nosso tempo já está acabando, mas te pergunto se esse tipo de postura pode atrapalhar, né, a ideia do Brasil de ser mais protagonista, né, nessa negociação. Quer dizer, ele tentou ali falar sobre a Crimeia e acabou recebendo uma negativa da Ucrânia. O que eu falaria é que essa intervenção, já que o Brasil não é exatamente um país poderoso, né, no sistema internacional, não é um país que determina a condução do sistema internacional, as saídas e a projeção do Brasil ela vai ser tão mais bem sucedida quanto mais ela conseguir a adesão dos Estados envolvidos. No caso de guerra, é muito difícil isso, porque os países já estão em guerra. Então, os fatores que estão sendo levados em consideração, eles já estão no seu limite. Tudo que foi, obviamente, possível de ser negociado, foi negociado, e fica muito difícil você sair da guerra depois que você entra, porque o fato de sair pode ser considerado uma perda, pode ser considerado um fracasso. Depois que você entra em guerra, é muito difícil você sair de uma guerra voluntariamente, ainda que seja muito custoso, tenha muito dano envolvido. Então, o que eu falaria, na realidade, é que o Lula vai ser tão mais bem sucedido quanto mais facilmente e voluntariamente ele conseguir adesão. E isso ele vai conseguir, talvez, não tanto se manifestando sobre quais são as soluções, e mais tentando fazer as partes que estão com uma relação muito mais do que desgastada se aproximarem. Perfeito, professora Elaine Gonzaga. Obrigado pela entrevista. Bom feriado para a senhora. Bom feriado aí também, se possível. Valeu.